Automação por imagem em Citrix. Então, para usar ambientes virtuais, seja Citrix ou Remote Desktop, a gente tem algumas maneiras de fazer isso, né? A primeira, indo lá no UiPath, deixa eu ver se essa tela aparece para vocês. Sim, vindo aqui em Tools, a gente vai ver que a gente tem várias extensões aqui que a gente pode utilizar. Inclusive o Citrix incluíram agora, é porque eu estou usando uma versão beta ainda para vocês, talvez não apareça, né? Porque ainda não foi lançada a versão oficial. Mas incluíram também para VM, Windows Remote Desktop. Essa é uma das maneiras de fazer. Não é que eu prefiro, não sei se eu posso dizer preferência, né? Mas aqui às vezes é mais difícil, porque se você precisa implantar dentro de um Citrix, por exemplo, um Remote Desktop, componentes, isso pode ser bastante difícil, dependendo das regras aí de infraestrutura e até as regras que você tenha na sua máquina, não sei. Então eu prefiro utilizar, como a UiPath liberou agora o Computer Vision, uma licença para a gente utilizar. Tem uma aula que a gente trata só de Computer Vision, e aí eu utilizo o Remote Desktop, mas não faria a menor diferença se fosse Citrix, se fosse o VMware, se fosse o VirtualBox. Muita gente tem máquina VirtualBox aí, não faz a menor diferença. Por quê? O Computer Vision, o robô ele vai olhar já utilizando alguma coisa de inteligência artificial, né? É como se fosse ele vai imitar uma pessoa olhando para uma tela, olhando os componentes que tem numa tela. É óbvio que não é perfeito isso, mas funciona em bastantes cenários. Eu gostei muito dessa funcionalidade, por isso eu gravei uma aula aí, vocês podem assistir. E a outra forma, que é uma forma que eu aprecio bastante, não sei se isso é questionável, pode ser que você ou muita gente não goste, mas eu gosto também de utilizar apenas como envio de teclado e mouse, porque é o que de fato acontece quando a gente está utilizando o ambiente virtual. Na verdade, a única coisa que o sistema operacional está recebendo é teclado e mouse, e está retornando para a gente imagem. Então você pode utilizar até OCR, se for o caso. Mas eu gosto muito se a aplicação ela utiliza a hotkey, essa vai ser a minha primeira escolha, sempre. Ele não vai depender de componente, ele não vai depender de olhar na tela, procurar na tela por um elemento, um texto. Não, uma hotkey, uma combinação de teclas, ele simplesmente executa. Não sei se vocês repararam, a Microsoft faz muito isso. Cada versão que sai de um Office, por exemplo, a gente tem que praticamente aprender a utilizar. Um botão que era num lugar simplesmente vai parar no fim do mundo. Eu sei porque no tempo que eu passei dando instruções, dando aulas na Microsoft, eu sofri muito com isso. Mas se você utilizar hotkeys, elas praticamente não têm mudança. Eu não me lembro de uma hotkey. Salvar, né? Sempre o S, né? Abrir arquivo e assim por diante. Então eu gosto muito de utilizar também hotkey.